Graça e paz a todos, amados. Amados, o eleito perde a salvação? Vamos ao que diz aqui. O que está em nós é maior do que está no mundo. E o que está em nós, nos eleitos, é o Espírito Santo. Por isso que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Pois o que está no mundo é criado pelo Criador, que está em nós. Quando Deus falou que, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali naquela casa. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração perversa. Mateus capítulo 12, versículo do 43 ao 45. Vocês notaram quando eu enfatizei bastante, quando eu falei assim, ó. O que eu falei? Sobre a casa estar desocupada. Eu falei para vocês assim, ó, desocupada. Observação. Sabe o porquê o estado final é pior? Porque quando a casa foi varrida, ficou desocupada. Não tinha o Consolador, que é o Espírito Santo, aquele que Jesus falou que ele precisava subir para que o Consolador descesse e convencesse o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, amados, por isso que não existe tal de perda de salvação. Ah, o fulano perdeu a salvação. Pois quando alguém diz crer em Cristo, mas depois de um tempo fica ainda pior, não é porque perdeu a salvação, é porque a casa nunca foi habitada. Ela estava desocupada, ela estava vazia. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. A casa, quando fica ocupada, quando a casa estava desocupada, não tinha uma unção que procede do Santo. Por isso que Satanás foi lá e chamou mais e habitaram ali. O estado final foi pior do que o primeiro, no início, porque não tinha o Espírito Santo. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. 1 João capítulo 2, versículo 19 ao 20. Aqui está, aqui, ó. O raciocínio está perfeitamente alinhado com uma das doutrinas teológicas mais consolidadas do cristianismo reformado, conhecido como a perseverança dos santos, ou popularmente chamada de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque quando a gente escuta isso, meus amados, uma vez salvo, salvo para sempre, parece um deboche. A verdade é essa, eu admito isso, parece um deboche. Mas isso está dizendo, estamos expressando o poder divino. Está mostrando que o Deus não é um Deus de confusão. Quando ele tem uma eleição, ele escolhe os seus, ele vai santificá-los até a glorificação. Por isso que aqueles que se desviam, eles não eram deles, não era do Senhor. Das ovelhas que o Pai me der, nenhuma delas lançarei fora. Então aqueles que se desviam mesmo, eles só tinham uma aparência de religiosidade. Porque nunca foram de Jesus, nunca foram das ovelhas que o Pai deu a Jesus. Vocês estão entendendo? Continuando aqui, ó. A analogia da casa desocupada, Mateus capítulo 12. O perigo espiritual descrito por Jesus não está na limpeza da casa, mas na sua vacuidade. Uma pessoa pode experimentar uma mudança moral externa, abandonar vícios, mudar de comportamento ou frequentar um ambiente religioso, a casa varrida em ordem. O ambiente religioso é uma casa varrida em ordem. Se o Espírito Santo não habita nela, a casa continua desocupada. Mesmo você indo à igreja, mesmo fazendo uma faculdade de teologia, ela continua desocupada. A reforma é apenas superficial e humana, deixando o indivíduo vulnerável a um estado espiritual ainda pior. 2. A evidência da permanência.
que está em 1 João, capítulo 2. O texto de 1 João, capítulo 2, versículo 19 ao 20, é o argumento bíblico definitivo. Ele estabelece um critério claro. A apostasia não é a perda da salvação, mas a revelação de uma falsa conversão. Quem se afasta permanentemente da fé demonstra que, na verdade, nunca fez parte do corpo místico, nunca fez parte do corpo místico de Cristo. A permanência é a prova da autenticidade da salvação, selada pela unção do Espírito Santo. Conclusão: quem está nos eleitos é o Criador, que é maior do que o mundo. Portanto, a segurança da salvação não depende da capacidade humana de manter a casa limpa, mas sim da presença permanente do morador divino que a ocupa. Pela graça, sois salvos. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.